A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, eu estou gravando na madrugada, então vamos ver se hoje eu não atropelo tanto na palavra. Estou com os olhos meio caídos, mas é por causa do sono, tá? Mas vamos lá para a palavra que Deus quer falar com o teu povo e não tem horário para gravar. É o horário que Ele manda que tem que fazer. Ele deu uma palavra hoje no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 9. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 2, que a palavra fala o seguinte: Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: Teu servo, Senhor. Ziba significa estação. A palavra em hebraico, o significado do nome Ziba em hebraico significa estação, quer dizer algo passageiro. Em algumas traduções falam que Ziba tinha 15 servos. Então tem algumas traduções que falam que tem 20 servos. Na verdade, ele tinha 15 filhos. Então pode ser que na sua Bíblia esteja 15 filhos e 20 servos, ou 15 filhos e 15 servos. Mas aqui conta a história que ele era servo de Saul, do rei Saul. Então ele trabalhou para o rei Saul. Aconteceu toda aquela desgraça com a família de Saul. Só sobrou Mefibosete naquela época, que Ziba sabia onde ele estava, e ele não falou nada para o rei, que existia um herdeiro que estava lá na terra de Lodebar. O que ele fez? Ele se apropriou das terras que eram de Saul e ficou lá com seus 20 servos, com seus 15 filhos, e ficou arando aquela terra e vivendo daquilo ali. De uma certa forma ele cuidou, mas ele de uma certa forma também ele usurpou daquilo. Então ele estava vivendo ali de aparência, porque é uma terra que não era dele. Era algo que ele deveria ter avisado, né, para o rei Davi, que existia um descendente que tinha direito sobre a terra. Mas é sempre aquele jeitinho que quer dar e levar vantagem em cima de uma história que muitas vezes é uma história dolorosa. Então ele sabia que o menino estava vivendo, que já era um homem já, né? Quando Davi pede para Ziba falar se existe alguém, se ele conhece alguém da descendência de Saul. Quando eles buscam Mefibosete, ele já tinha até um filho, então já não era um menino, era um homem. Mas ele sabia que passou praticamente a existência dele inteira naquele lugar, uma pobreza muito grande. E ele ficou usufruindo das terras que era de herança de Mefibosete, porque ele era, né, neto de um rei, e ele foi deixando que se exploda Mefibosete. Vou colocar os meus 15 filhos aqui, vou usufruir disso daqui, vou tomar conta e pronto. E as pessoas muitas vezes têm o hábito de fazer isso, irmãos. A maioria das pessoas que são os ímpios, as pessoas que não temem a Deus, que não têm uma vida com Deus, acaba, muitas das vezes, entrando em um processo que vive de aparência. E tudo aquilo que a pessoa faz, ela faz no intuito de criar situações complicadas, situações assim ocultas, para que ela venha conquistar o que ela precisa conquistar, e sempre mostrando uma imagem que é uma aparência, porque a pessoa nunca está em paz. Uma pessoa que faz maldade, ela não tem paz para dormir, ela não tem paz para viver. Arquitetar a maldade dá muito trabalho. É aquilo que eu sempre falo. Eu prefiro fazer as coisas corretas, ter uma vida mais simples, mas fazer o que é certo e ter paz ao deitar, do que passar o dia inteiro arquitetando, mentindo. Porque você vai ter que mentir inúmeras outras vezes. Se você mente para um grupo de pessoas, você vai ter que manter aquela mentira. E geralmente o mentiroso ele esquece o que ele falou. Então ele vai ficar mantendo e sustentando aquela mentira. Num outro grupo que ele for se relacionar, ele vai novamente ter que mentir, porque em cada canto que ele vai, ele mente. E assim a pessoa passa o dia inteiro gastando energia com coisas negativas, com coisas erradas, enganando as pessoas e driblando as pessoas, vivendo de uma suposta aparência. Então, a gente andar dentro de uma honestidade, por mais simples que seja a sua vida, é algo muito vantajoso, porque dentro da honestidade que você anda, com a vida simples que você dorme em paz, você tem paz, você não faz nada de errado, então você fica tranquilo e tranquilo. Uma pessoa que está sempre agindo de má fé, ela não tem paz, ela não tem sossego.
E às vezes acostuma tanto a fazer a maldade que acha que nunca vai ser pego, que nunca vai ser descoberto, que nunca vai acontecer nada, que ninguém nunca vai desconfiar o que ela fez ou o que ele deixou de fazer. Ziba estava tranquilo ali cuidando daquelas terras, achando que ninguém ia descobrir ou que ninguém ia despertar para a existência de um descendente de Saul. E aí acaba Davi perguntando, mandou buscar. Ele vem, fala para Davi, denigra a imagem, né? Ressalta o defeito que Mefibosete tinha, que era aleijado dos 2 pés. E mesmo assim Davi manda buscar. E ele não tem como mentir para o rei, porque se ele mentisse para o rei e alguém descobrisse, Davi ia mandar matá-lo. Então chegou um ponto que ele foi obrigado a falar a verdade naquele momento. Então a gente querer viver, por exemplo, nós queremos assim, muitas vezes, comparar a nossa vida com esse tipo de gente. Ah, por que cresce tanto? Por que evolui tanto? Parece que não sofre. Na verdade, é uma vida que não tem a graça de Deus, é uma vida desgraçada. É uma vida que daqui a pouco, como o próprio nome, o significado em hebraico do nome Ziba significa estação, é algo passageiro, tudo que essa pessoa está fazendo também se torna passageiro. E nós pagamos um preço muito alto diante de Deus, por quê? Porque o preço que nós pagamos é para ter algo concreto na nossa história. Então, quando Deus chegar a colocar algo na sua mão, uma bênção, um milagre, algo que você esteja orando, vai ser algo que vai ser concreto. A gente paga preço por um tempo, paga. Nós não vivemos muitas vezes o oba-oba da vida. Mas quando Deus chega para restituir, quando Deus chega para trazer as coisas para a nossa vida, aquilo é concreto. Então você vai viver situações, você vai ter coisas na sua vida que vão ser concretas na sua história. Não é nada passageiro, não é uma estação. E muitas vezes, quando você começa a observar demais a grama do vizinho, aquilo que o vizinho está fazendo, o que o inimigo está aprontando, e você começa a ver esse crescimento dessa grama, você não entende como que ela está sendo regada. A sua grama talvez esteja sendo regada com lágrimas, com muita dor, mas você vai conseguir ter um plantio muito bom e a sua grama se tornará verde e ela não morrerá mais, porque Deus não vai te dar nada que você venha perder lá na frente, algo que vai te trazer dor, diante do processo que você está pagando preço. Então, o mais importante quando a gente está vivendo as promessas com Deus é a gente entender que Deus, Ele é dono do nosso destino, Ele é o nosso destino. Mas o mais interessante dentro do que Deus é, no processo que nós vivemos, é que Ele passa durante todo o processo que a gente vai caminhando, Ele vai passando conosco. Ele vai sentindo todas as nossas dores. Ele sente toda a dor do teu pé diante dos calos que você já tem. Todas as emoções que você emana, ele sente, porque ele está passando com você dentro do processo, para que você venha chegar no destino que ele quer que você chegue. Uma pessoa que faz a maldade, uma pessoa que vive uma mentira, que vive uma ilusão, que vive querendo, sabe, ganhar o mundo à força, que é mais ou menos o que elas fazem, ela não tem paz e ela não tem ninguém para dar suporte. Então ela tem que fazer tudo pela força do seu próprio braço. Dentro da sua suposta esperteza, que inteligência não tem nenhuma, é só esperteza. E assim ela vai atravessando a vida de muitas pessoas e causando problema e vivendo algo passageiro, mas ela quer levar vantagem, ela quer aquilo, e ela vai usufruindo de coisas que não são dela, só que chega um determinado momento, irmãos, que nada fica oculto. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele enxerga tudo, ele vê tudo. E Deus vai mostrando e fazendo a terra vomitar tudo aquilo que está oculto. Então Deus manda falar para você nunca ficar observando, ficar, sabe, pensando o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer, ficar stalkeando a vida dos outros, porque isso não vai te trazer nenhuma emoção boa, vai te trazer emoções de fracasso. Você vai se sentir um fracassado, você vai se sentir diminuído, você vai se sentir frustrado, porque você vai ver coisas que não são reais, são aparências. E quando Deus apura o nosso caráter, quando nós nos tornamos pessoas mais maduras, a gente acaba muitas vezes não admitindo
essas faces na nossa história. A gente não quer nada que seja de aparência. Nós queremos aquilo que é real. Nós sabemos que nós não temos tempo para perder. Então você não vai querer nada, sabe, paliativo na sua vida, você não vai querer nada de aparência. Para que você vai querer um relacionamento de aparência? Para que você vai querer um comércio que dá um trabalho terrível para você manter de aparência? Algo que não está te dando lucro? Algo que não te dá retorno algum? Só gasto? Para que você vai querer ter relacionamentos e amizade com pessoas que são só aparência? Na hora que você vira as costas, você se torna um assunto. Você está na mesa, convivendo com todo mundo, daqui a pouco você levanta numa boa, você tem um coração puro, e aí você se torna um assunto daquela roda. Fica todo mundo falando de você, quer dizer, amizades de aparência. Então tem um determinado momento na nossa vida, diante de tudo aquilo que Deus faz na nossa história, do caráter que Ele molda na gente, que certas coisas não entram na nossa história, mas não encaixam nos nossos pensamentos. As nossas emoções não são para isso. Você não vai gastar tempo mais, você não é adolescente, pré-adolescente para ficar vivendo essas picuinhas, essas bobagens. Então você quer algo concreto na sua história. E Ziba estava ali, usufruindo de algo aparente, né? De aparência ele estava vivendo, porque ele não era dono daquelas terras. Posando de rico, posando de um homem de posse, 15 filhos trabalhando naquela terra, mais 20 funcionários, se achando, né, o fazendeiro do lugar, o empresário do lugar. Vivendo de fachada, com algo que não era dele. E tinha alguém sofrendo, que era dono daquilo ali, que era para estar usufruindo daquelas terras, e ele camuflando tudo aquilo para poder usurpar e usufruir de algo que não pertencia a ele. Mas Deus faz cair por terra todo o emaranhado do inimigo. Tudo aquilo que é arquitetado, tudo aquilo que é feito na obscuridade, no mais profundo do oculto. Deus, ele chega e ele traz para a luz tudo aquilo que está oculto. E a pessoa que está vivendo de fachada passa vergonha. Por quê? Porque uma hora não consegue sustentar essas máscaras, não consegue sustentar essa capa há muito tempo. Não consegue trazer para a vida uma sustentabilidade. Você pode observar que uma pessoa que está sempre agindo de má fé, ela não consegue se sustentar numa situação por muito tempo. A pessoa trabalha num determinado lugar, ela age de má fé naquele lugar, ela não se sustenta ali. Ela não consegue. Uma hora a casa cai. Uma hora o telhado rui. E aí como que faz? Então a gente precisa sempre compreender que comparações não trazem benefícios para a gente. Então a gente viver sempre se comparando com alguém é muito complicado. Nós não devemos comparar a nossa história com ninguém, nós temos uma caminhada individual com Deus, você tem a sua luta, a sua cruz, carrega a sua cruz, as suas dificuldades, Deus está atravessando com você todo esse processo, Ele vai te dar uma vitória muito grande no final e você não vai precisar viver de aparências. Então tem hora que Deus deixa a gente recluso em determinadas situações, Deus nos esconde, Ele faz com que você se torne invisível em determinados momentos, porque Ele está te protegendo e te dando livramento desse tipo de pessoa, de vários ibas que aparecem na sua história. Ele não tem retaliações para a gente além do que a gente possa suportar. Ele sabe o fardo que a gente consegue carregar. E Ele vai apurando o nosso caráter e mostrando para a gente que o mais importante de tudo, o que é? Você sempre se manter dentro de uma honestidade. Nós temos que ser honestos com tudo, até com os nossos sentimentos. Lidar com gente covarde é a pior coisa que tem. A pessoa tem sentimento, ela não consegue pôr para fora. Por quê? Porque um homem covarde, uma mulher covarde. E dentro de uma covardia você não consegue obter vitória? E Deus ensina pra gente, se ensina ou não. O que você está sentindo? O que você guarda dentro de você? Então você tem que pôr para fora. Aí a pessoa dentro de uma covardia, ela não fala que ama, não fala que sente saudade, não fala que quer estar perto, não fala que quer ter um compromisso sério. A pessoa vai guardando aquilo. Ela vai retendo aquilo. Tem coisas que nós não podemos falar, mas tem sentimentos, irmãos, que nós não podemos guardar. Isso é covardia. E uma pessoa que é covarde,
diante das situações da vida, ela não consegue conquistar grandes coisas. Ela vai estar sempre sendo reprimida e retraída diante da covardia de não conseguir falar. E a nossa vida é sim, sim, não, não. Então, quando você retém os nãos da sua vida, você está guardando, sabe, sentimento de raiva, você está deixando dentro do seu corpo uma energia tão ruim e negativa, porque inúmeras vezes você deveria ter falado não, não vou, não posso, e você muitas vezes retém o não, porque você não fala não, eu não quero. Você vai sempre aguentando tudo e fazendo a vontade do outro. E Deus ensina pra gente, dentro do caráter que Ele nos dá, que nós não podemos ser assim. Nós temos que ser sim, sim, não, não. Você ama, então tem que falar que você ama. Se você não gosta, se você não ama, não tem que ficar iludindo a pessoa. Se agir com falsidade, você tem que chegar e falar: olha, eu não amo. Não quero estar junto. Isso está me fazendo mal, e dar um basta na situação. E às vezes, por covardia, vai ficando em um cenário, aguentando, arrastando algo que Deus não tem para a vida dela, Deus não tem para a vida dele, e aí vai atrasando toda a sua história, te causando doenças, porque todo sentimento negativo retido dentro de você, uma hora vai virar uma úlcera, vai virar um câncer, vai virar um problema mais sério. Então nós temos que pôr para fora aquilo que nós sentimos. Nós temos, sabe, que nós não é aquilo que eu falei para os irmãos numa outra pregação passada. Quem me acompanha aqui talvez vai lembrar dessa pregação, que Deus pediu para falar que o nosso corpo não foi feito para reter. O nosso corpo ele foi feito para fluir. Então a gente precisa, sabe, parar de ficar retendo coisas que não fazem bem para o nosso corpo. Parar de covardia, porque Deus não tem negócio com covarde. Deus tem negócio com pessoas audaciosas. Então nós não podemos ficar retendo aquilo que Deus nos dá, nós temos que passar para frente. Se você ama alguém, você tem que passar isso para frente. Como é que você vai sufocar um amor dentro de você? Que esse sentimento vai te fazer um mal terrível. Você vai passar a ser uma pessoa frustrada, vivendo de uma suposta aparência, vai viver que nem Ziba. Algo passageiro sempre. Viver as estações dolorosas da vida. Porque não põe para fora o que sente. Porque é covarde. E aí você não consegue atingir objetivos com Deus e avançar em determinadas coisas porque você não consegue falar o que você sente. E nós não podemos viver desse jeito. Nós não podemos viver de aparência. Quem faz isso são os ímpios. Quem faz isso são as pessoas que estão afastadas de Deus. Estão sempre sufocando o que sentem. Geralmente são corações extremamente inflamados que ficam vivendo situações complicadas, driblando situações, mentindo para os outros. Tudo que sai da boca da pessoa são palavras falsas, porque o amor ele é demonstrado através das atitudes. Então, se uma pessoa ela não te respeita, ela não te ama. Então, você não vai se relacionar com uma pessoa, por exemplo, com um homem. Vamos dar exemplo masculino. Você não vai se relacionar com um homem, por exemplo, que toda mulher que passa na rua, o homem olha. Esse homem tem problema psicológico, emocional, ele tem distúrbio. Não é natural isso. Toda mulher que passa, ele seleciona, lógico que ele vai selecionar. Ele passa e olha, é algo doentio. Ou uma mulher que vive o tempo todo caçando, quer dizer, estão sempre caçando, caçando o tempo inteiro. Você vai ter segurança em um relacionamento assim? Você vai viver algo tranquilo desse jeito? Você não vai viver. Você não vai viver. É uma pessoa que vai estar sempre mentindo para você aquilo que realmente sente. Porque se amasse você de verdade, uma coisa é você admirar a beleza de alguém, é algo que vem de relance e acaba. Outra coisa é você passar o tempo todo, ou dirigindo ou caminhando na rua, caçando pessoas, encarando todas as pessoas. Isso é doentio. Isso denota um desequilíbrio emocional, psicológico, sei lá o que a pessoa tem. Então nós temos que, sabe, buscar em Deus sempre coisas concretas na nossa vida. Aquilo que traz paz para a nossa história. E não aquilo que vai te trazer dor. Que aí você não vai ter paz. Você vai estar na sua casa, cuidando das suas coisas, você vai estar trabalhando, e a pessoa que você está se relacionando está dentro de um shopping, olhando todas as mulheres, olhando todos os homens, passeando na rua. Irmãos, particularmente falando, eu não aceito isso.
Eu não namoro com um homem assim. Eu já vivi situações assim no meu passado, é inadmissível isso. É uma falta de respeito muito grande. Então, quando a gente começa a se olhar para dentro, quando você começa a olhar dentro de você e você vê o que Deus já fez em você, o caráter que você tem, você não pode aceitar menos do que isso. Você não pode ficar vivendo, sabe, um processo na sua história de aparências, porque Deus tem coisas concretas para gente. Se existe, por exemplo, dentro de mim, uma qualidade de que eu não sou assim, não é porque eu sou mulher que não vai existir um homem igual. Ou será que todos os homens são assim? Eu acredito que não, porque eu já vi homens muito bonitos, homens que têm aparências assim, sabe, quando Deus capricha, que não tem nem defeito, a gente não consegue nem colocar defeito, e homens que não têm esse tipo de postura. Não tem esse tipo de postura. Então, a gente precisa buscar em Deus e aguardar em Deus, esperar em Deus, independente, sabe, de querer as coisas correndo. Não, eu quero coisas concretas na minha vida. Eu não quero viver de aparência, como o ímpio faz. Eu não quero viver nada de maldição na minha história, porque imagina, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que acontecia um adultério, tinha que pegar a pessoa no flagrante para ela ser apedrejada, ela era condenada e era levada à morte. Depois, quando Jesus veio, ele estreitou o caminho. Ele falou: olha, se você olhar, se você desejar, você já pecou. Então, se a gente tem que fugir do pecado, se você quer ter um relacionamento saudável, como é que você vai conviver com uma pessoa desse nível, desse jeito? Não tem como você conviver com uma pessoa assim, uma pessoa que vai estar sempre te desrespeitando. Como é que você vai numa praia com um homem ou uma mulher que toda pessoa que passa olha? Existe um desequilíbrio, a cabeça dessa pessoa só está voltada para isso 24 horas por dia. E vira algo automático, é uma doença. Então Deus está falando aqui com algumas pessoas a respeito disso, porque o que Deus tem para sua vida é concreto, o que Deus tem para sua história é alguém que vai te respeitar. Como que você vai entrar numa congregação, numa festa, vai num casamento, com uma pessoa que não tem postura? Que toda mulher que aparecer vai ficar olhando. Você vai se sentir confortável tendo um relacionamento desse? O homem vai se sentir confortável tendo uma mulher que tem uma postura dessa? Não vai, irmãos. Isso não existe. Você fala assim, não vai, isso é normal, é comum. Não é. Então você está bem longe daquilo que Deus ensina, porque isso não é normal, isso não é natural. E aquilo que Deus tem para a nossa história é concreto. Então Deus não vai te dar nada de aparência. Deus não vai colocar nada na sua vida, nas suas mãos, no seu caminho, que você venha viver de aparência. Vai fingir uma falsa felicidade, vai fingir eu estou confortável nessa situação, que você não vai estar confortável. Você vai entrar em determinados lugares, você vai passar transtorno. E para a gente que está vendo um casal viver uma situação dessa, é constrangedor. Eu já vi. Além de eu ter passado por situações assim no meu passado, que eu nunca mais vou viver isso, eu já vi pessoas vivendo isso. Da mulher estar acompanhada e o cara caçando e encarando e, sabe, não tem respeito com a mulher que tá. Então Deus não tem isso para nossa história. Deus não tem nada de estações para nossa história. Deus tem coisas concretas. E Deus tem paz em todos os sentidos da nossa vida. Deus quer que você caminhe, mas caminhe tranquilo, com uma pessoa que pensa como você, que vai te respeitar igual, que na hora que você estiver longe da pessoa, a pessoa vai respeitar a sua ausência, não vai ficar caçando mulher na rua, homem na rua, porque isso é degradante. Isso é horrível. Ninguém merece passar por isso. Então Deus manda falar para você, que Deus pediu para eu entrar nesse assunto, para que você acalme seu coração, porque o que Ele tem para você é concreto. O que Ele tem para você é algo que vai te trazer paz em todos os sentidos. Deus não tem nada de tormenta para a nossa vida, sabe? De vergonha. É um vexame você viver uma situação dessa. E Deus não tem isso pra gente. Deus quer que você entre num ambiente com a sua cabeça erguida. Deus quer um casal honrado. Um homem que tenha postura. O homem não pode nem ficar dando carona para a mulher, porque tem mulher que confunde, não são todas. Mas se você não tiver sabedoria, se você não tiver uma conduta, você vai trazer problemas para você.
Tem que evitar. Se você tem alguém, você tem que ter, sabe, respeito pela pessoa que você tá. E a mulher a mesma coisa, não tem que ficar colocando homens estranhos dentro do carro. Nós temos que ter postura, porque as pessoas confundem muito as coisas, irmãos. A gente tem que ter um tato para lidar que é terrível. Às vezes a gente tem, né, toda uma educação, uma gentileza para tratar e as pessoas ficam, sabe, julgando a gente o tempo todo. A mulher tem que pisar mais em ovos ainda, porque ela é sempre julgada de uma maneira pejorativa. E se a mulher não tiver uma postura e um jogo de cintura, a situação se complica. Mas Deus justifica. Quando você está dentro da sua santificação, quando você não está fazendo nada de errado, Deus vem e te justifica. Podem até querer colocar você em um processo constrangedor, porque você não tem culpa da maldade que está passando na cabeça do outro. A maldade está nos olhos do outro, não está no seu coração, não está nos seus olhos. Mas Deus vem e nos justifica. Quando a pessoa está errada, ela vai pagar por aquilo que ela está plantando. Ela vai pagar pelo erro dela. Então, nós temos que entender que Deus não tem nada de aparência para a nossa vida. Ele não quer que o povo dele vive de aparência. Quem vive de aparência é fariseu, quem vive de aparência é ímpio. São muitos gentios que estão aí fora que vivem de aparência. O povo verdadeiro de Deus, aquele povo que tem realmente uma vida com o Senhor, não vive de aparência. Nós vivemos de coisas concretas na nossa história. Então pode ter alguém aí vivendo de aparência, pode ter alguém aí que pegou a sua terra, está arando a tua terra. É tudo aparência. Não tem nada de concreto nisso. Uma vida que não tem Deus não tem nada concreto na vida. Não vive nada real. Vive só situações imaginárias. Ah, mas está vivendo dela, está fazendo, está aprontando. Tudo é passageiro. São estações que não vão agregar nada, que não vai construir história, que vai trazer dores no futuro, porque tudo aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Então nós temos que pegar a palavra de Deus, irmãos, e trazer para a nossa vida, e entender que ela é viva e que ela é verdadeira. E entender que dentro da palavra de Deus nós conseguimos ter paz na nossa história. Então você andar dentro de uma honestidade, você fazer aquilo que é correto, é a melhor coisa que você faz. Deus está falando aqui com corações que estão extremamente machucados e magoados, porque você viu coisas em alguém que você ama, ou alguém que você está esperando, que desagradou você, que te trouxe dor, que te trouxe uma decepção, uma frustração. Fez com que você tivesse até repulsa e nojo da pessoa. Diante da falta de respeito que a pessoa tem com você, diante da falta de respeito que a pessoa tem quando ela está longe de você. Teve algo que você viu, que Deus permitiu que você visse, que mudou a história. Você mudou a sua maneira de ver essa pessoa. Só que Deus manda falar para você, não desista das promessas que eu te fiz, porque eu tenho coisas novas para trazer para a sua vida. Sua vida não será de frustração. A sua vida não será de aparência. O que eu tenho para você é concreto. Eu não tenho vergonha para você. Eu não tenho uma obra incompleta para você ou algo amaldiçoado para sua vida. Eu tenho algo concreto para te dar. Então você não vai ficar vivendo com uma pessoa para ser psicólogo ou psiquiatra dessa pessoa. Deus não tem isso para sua história. Ah, eu vou viver esse relacionamento, essa pessoa vai ficar agindo desse jeito, toda mulher que passa olha, todo homem que passa olha, não me respeita em lugar nenhum, eu vou ser o psicólogo, o psiquiatra dessa pessoa. Não, Deus não tem isso para você. Deus tem vida para você. Você vai viver um relacionamento onde você vai ser respeitado e respeitada. Não para você ser o psicólogo e a psicóloga, ou o intercessor de oração, para essa pessoa se libertar e sabe-se lá quantos anos, ou talvez nunca se liberte desse tipo de vício. Então Deus manda você acalmar o seu coração e não se desesperar, porque a sua história não vai se findar por causa do mau caratismo de alguém. Porque alguém apareceu na sua história,
porque Deus falou que era, porque a pessoa não muda a postura, a pessoa não muda a conduta, a pessoa continua sendo a mesma coisa. Deus não tem isso para você. Deus tem vida para te dar. Não importa a idade que você esteja, Deus tem capacidade de te curar, te rejuvenescer, trazer um tempo novo para sua história, onde você vai ser muito feliz. Então a gente perder tempo, irmãos, com pessoas que são assim é muito complicado. Isso é maldição para a vida da gente. E nós não merecemos passar por isso. Você tem que entender o valor que você tem em Deus, você tem que entender o valor que você tem como pessoa, como ser humano, e você não pode aceitar menos do que isso. Talvez a pessoa tenha passado a vida inteira se envolvendo com prostitutos e prostitutas e acha que a vida é isso aí. Mas você não foi achado na lata do lixo. Você tem o seu valor como ser humano. E o que Deus tem para você é concreto. Deus não vai colocar alguém do seu lado para te trazer vergonha. Ah, vou preparar uma viagem para o casal, aí todo lugar que você vai, tem uma mulher mais nova, uma mulher com um corpo mais avantajado do que o seu, com alguma coisa que chama mais atenção, e toda mulher que vier vai chamar a atenção da pessoa que está com você, do seu marido, do seu noivo, do seu namorado. E a mesma coisa acontecer com o homem. Todo lugar que você for, vai ter uma pessoa que vai ter algo que chama atenção e os olhos da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva vai estar voltado para alguém que não é você. Não faz sentido. Não faz sentido. É uma falta de respeito muito grande. Então Deus manda falar para você: eu não tenho um homem imaturo para você, não tenho uma mulher imatura, infantil, não tenho uma pessoa, um adulto infantilizado para fazer parte da sua história. Não tenho essas criancices para você, porque senão vai desestruturar você até dentro do que você é com Deus. Porque você prega algo, você transmite algo, você é aquilo que Deus fez você ser. De repente coloca um ser infantilizado do seu lado, uma pessoa imatura, inconsequente, que não tem caráter, para trazer o quê? Vergonha para você? Envergonhar o evangelho? Mostrar para as pessoas que o evangelho que você prega não é o que você vive? Deus não tem isso para nossa história. Deus, ele tem coisas concretas para nossa vida, nada de estação, nada passageiro. Então acalma o teu coração, porque tinha algumas pessoas aqui, tem, né, umas pessoas aqui que você está extremamente magoado e magoada diante de algumas situações que você viu e você tem questionado com Deus: Senhor, o Senhor fez eu esperar tanto por essa pessoa? Por esse lixo? Porque a pessoa se comporta como se fosse um lixo? A pessoa não respeita nem a ela mesma? Como que eu vou me relacionar com uma pessoa assim? Só que Deus manda falar para você: a sua história não vai estagnar, a sua história não vai parar. Eu não vou deixar de fazer o que eu prometi de fazer na sua história, porque uma pessoa infantilizada, inconsequente, imatura, promíscua, está agindo dessa forma, trazendo mágoa, angústia e dor para o seu coração. Então alegre o teu coração, porque Deus tem coisas concretas para te dar. Deus tem um processo aonde você vai viver coisas reais, mas dentro daquilo que Deus ensina, um amor verdadeiro, recíproco, aonde tem respeito, aonde vai haver diálogo. Quando você estiver afastado dessa pessoa, essa pessoa vai te respeitar, não vai ficar caçando mulher na rua, não vai ficar caçando homem na rua. É uma pessoa que vai estar centrada no relacionamento, vai estar centrada em Deus. É uma pessoa que vai querer ter uma vida em comum com você, vai ter olhos para você, vai ficar que nem o cego de Jericó. Então é isso que você vai viver, que você vai ter com Deus. Então nós temos que deixar, irmãos, Deus trazer no tempo dele. Você vai falar assim dela: mas eu estou em um processo em que Deus falou que ia restaurar o meu relacionamento, que ia libertar a pessoa que eu amo. Se Deus falou, não se precipite em Deus trazer isso antes do tempo. Porque se Deus afastou de você, defeito tem. Qual o defeito que tem? Precisa ser sanado, porque vai te trazer dor. Se estava junto, não estava dando certo. Se Deus afastou, é para tratar. Então deixa Deus tratar com essa pessoa. Deixa Deus entrar com justiça na vida dessa pessoa, porque Deus sabe espremer, irmãos. Deus sabe trazer dor, Deus sabe tirar as coisas. Deus mexe, Deus entra no coração, na mente da pessoa, Deus faz a transformação.
Mas você tem que esperar o tempo de Deus, porque toda precipitação faz a gente perder bênçãos e milagres na nossa vida. Quando nós sabemos esperar em Deus, as coisas melhoram, as coisas restauram. Deus traz a libertação, faz a união e tudo dá certo. Mas fora do tempo, é loucura. Deus não tem um relacionamento onde você vai andar numa santificação, tendo respeito pela pessoa, e a pessoa não vai ter respeito nenhum por você. Vai simplesmente vestir um personagem quando estiver com você em público. Porque quando estiver longe, todo mundo vai saber que você tem uma mulher que não te respeita e um homem que não te respeita. Você quer isso para sua vida? Você não vai querer isso para sua vida. Você vai querer que falem bem do casal. Olha, respeita a mulher, é um exemplo de homem, é um exemplo de mulher, respeita o marido. Caso contrário, quem é que quer uma dor de cabeça dessa, irmãos? Ninguém quer isso para a vida dele e para a vida dela. Então Deus manda falar para você: eu estou tratando com aquilo que é teu, estou cuidando, estou libertando, entrando na mente dessa pessoa, estou transformando, para que quando chegar na sua vida, você venha viver uma plenitude de um relacionamento que eu prometi para você lá atrás. Eu estou cuidando da tua vida em todos os sentidos. Estou zelando pela tua vida. Eu estou caminhando com você. E para você que passou por essa decepção, Deus manda falar para você: a sua vida não vai estagnar, a sua vida sentimental não vai parar. A sua vida sentimental, ela vai continuar, porque existem homens com caráter, existem homens que têm postura, existem homens que têm uma cabeça totalmente evoluída, não fica pensando nisso o tempo todo, não fica olhando para todas as mulheres da rua. Existem homens que têm um caráter apurado, que têm honra e que agem de uma forma diferente. São homens que têm propósito na vida. Uma pessoa que não tem propósito, ela vive nesse oba-oba, nessa loucura. Então, você vai acalmar em Deus, porque a sua vida sentimental, ela não vai parar por causa de uma pessoa inconsequente. E Deus está curando essa ferida no seu coração, porque Ele vai preparar uma pessoa honrada, honrosa, para fazer parte da sua vida. E Deus não vai deixar você com esse buraco, não vai deixar você com esse vazio, não vai deixar você com essa ferida no seu coração, diante daquilo que você viu e que não agradou seus olhos. Que te trouxe, sabe, uma indignação e uma humilhação. Porque você se projetou num futuro com aquela pessoa, vivendo esse tipo de comportamento, você falou: Senhor, não me encaixo nisso. Não quero isso. Então acalme seu coração, porque Deus sabe o que está fazendo na sua história. Não limite o trabalhar de Deus. E não limite a sua vida a uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que não quer saber de você, uma pessoa que não fala o que sente, que não se declara, que só deixa você de molho. Você está aí de molho, esperando. E você não nasceu para ficar esperando tanto assim. Você tem as suas virtudes, você tem as suas qualidades, tem gente orando querendo uma pessoa como você, e Deus sabe preparar uma pessoa boa para vir para o teu caminho. Então Deus vai fazer cruzar caminhos. Deus vai fazer agora aparecer na sua história uma pessoa que vai caminhar com você, exercendo a mesma fé, proferindo os mesmos princípios, te respeitando, estando com você, longe de você, para que você possa caminhar dentro de um evangelho com Deus, onde você vai prosperar e prosperar muito. O casal vai crescer junto. Tudo que tiver que fazer, vai fazer junto. Vai se completar em todos os sentidos, até na vida sexual. Porque imagina você ter uma vida íntima com uma pessoa e essa pessoa ficar pensando em todas as mulheres que ele viu durante o dia. Ou ele cismar com uma, né, que ele viu na internet. Que uma pessoa que faz isso em público durante o dia é uma pessoa talvez viciada também em pornografia. Então Deus manda falar para você: eu sei o que se passa, eu contemplo tudo, vejo tudo. E eu não tenho desgraça para sua vida. Eu tenho a minha graça e essa graça te basta. Eu sei o que te causou dor, te trouxe decepção, te magoou, e eu tenho um futuro brilhante para você. Então não desista da sua vida sentimental por causa de uma frustração que veio, de uma decepção que você teve. Não pare. Existem pessoas que são tão boas quanto você no mundo. É só questão de Deus selecionar e cruzar caminho. Porque existe. São poucas, são selecionadas. É algo separado por Deus? É. Mas Deus sabe fazer cruzar caminhos, e Deus sabe fazer
com que haja uma junção dessas vidas aonde vão viver um grande propósito. Então não se desespera, não jogue sua vida sentimental no lixo. Ah, eu não quero mais ninguém, agora eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha. Não, o caminho não é esse. O caminho é você ser feliz. E Deus vai preparar a sua felicidade. E para você que está orando por uma pessoa que está em processo de libertação, não apresse Deus nesse sentido. Se Deus já confirmou que vai restaurar o seu casamento, vai trazer a pessoa de volta, deixa Deus tratar. Deixa Deus ir lá e libertar aquela pessoa. Deixa Deus mudar o caráter daquela pessoa. Não tenha dó do tratar de Deus, que o tratar de Deus é doloroso. Deus vai espremer mesmo, vai colocar na moenda para sair azeite, porque Deus não tem nada torto para você e nada que vai te trazer dor. Irmãos, quando a gente faz uma carta para Deus pedindo alguém para a vida da gente, a gente pede muitas coisas que às vezes nós não temos para dar isso para a pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes você pede tanta coisa, né, que a pessoa venha a ter, que às vezes você não tem um terço daquilo que você está pedindo. Então, como você está pedindo algo para Deus que é superior àquilo que você é hoje, que você se encontra no dia de hoje, o que Deus vai fazer? Para Deus trazer essa pessoa, que Ele vai realizar o seu sonho, Ele quer te ver feliz. Ele quer ver você um homem e uma mulher realizada na sua vida sentimental. Mas diante da carta que você escreveu, das exigências que você fez, eu estou agarrando de novo, que você fez para Deus, tem coisas que você pede no outro que você não tem. Então Deus precisa chegar e tratar com você para que você fique no nível daquela pessoa que você pediu. Aí o processo se torna muito longo, se torna às vezes árduo, demorado, porque você fez muitas exigências em várias questões, que você não está errado nem errada, você tem mais que pedir mesmo. Só que como você não tem essas qualidades, Deus tem que chegar e trabalhar em você essas qualidades. Então tem hora que a gente pede coisas para Deus que a gente não tem para dar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, se você fez uma carta para Deus e você exigiu coisas de, né, qualidades no outro que você não tem, você tem que começar a rever, olhar para você, dentro de você. Será que eu tenho essas virtudes? Será que eu tenho essas qualidades? Será que eu vou conseguir dar para o outro o que eu estou querendo que o outro me dê? Então, quando você quer muito, aí o que Deus faz? Ele pega e ele vai tratar em você porque você quer algo superior àquilo que você tem para doar e você precisa ter aquilo para se igualar a outra pessoa. Então o processo começa a ficar mais complicado por causa disso. Mas se você quer tanto, deixa Deus trabalhar em você e espera o tempo que for necessário. Então esperar em Deus é questão de sabedoria. Para que você não fique pegando prato de lentilha. Porque a pessoa, quando ela quer mentir, fingir uma coisa que ela não é, ela sabe fazer isso muito bem. Ziba fez muito bem isso. Ele estava cuidando de uma terra que não era dele, se passando ali por dono daquela terra, fingindo ser algo que não é. Então nós não podemos viver desse jeito, fingindo algo que não somos. Nós temos que ser reais. Então Deus manda falar para você, não finja ser o que você não é. Você tem que mostrar a sua realidade. Porque se Deus trouxer a pessoa, se a pessoa já está vendo você, que né, tem irmãos e irmãs aqui que já tem algumas situações que você está sendo stalkeado já por alguém. Deus já tocou o coração de alguém com relação a você. Você já está sendo observado e observada. Então não finja ser o que você não é. Porque você não vai conseguir sustentar essa máscara e essa capa por muito tempo. Então seja autêntico e autêntica com relação a tudo. Com relação a tudo. Seja você sempre. Para a pessoa nunca pegar você, sabe? Em uma situação constrangedora, onde você está fingindo ser algo que você não é. Então a pessoa não vai ser pega de surpresa com relação ao seu caráter, à sua conduta, o seu jeito de ser. Você é isso aí e acabou. E a mesma coisa nós temos que olhar no outro. Se a pessoa vem fingindo ser algo que não é, por isso que é importante às vezes você sondar, esperar, pedir para Deus mostrar para você o que está oculto, você analisar o comportamento da pessoa. Você tem que olhar tudo isso. O comportamento da pessoa não me agrada dela, então
sabe, não traga isso para sua vida. Não se precipite em entrar na vida do outro, porque se o comportamento da pessoa é indigno, para que você vai trazer essa pessoa para sua vida? Para você viver um relacionamento indigno? Porque a pessoa vai ser com você aquilo ali que você viu. Então a gente esperar em Deus na oração, pedir para Deus mostrar como que é a outra pessoa, mostrar o que está oculto, para Deus vir, sabe, e deixar as claras o que está acontecendo, é a melhor coisa que acontece, porque você vai fantasiar em cima de alguém algo que você gostaria que a pessoa fosse. A pessoa não vai ser aquilo que você fantasiou. Quando você vê o caráter da pessoa, a conduta da pessoa em público, você vai ver, nossa, não tem nada a ver comigo. Como que eu vou sair com uma pessoa dessa? Como que eu vou me relacionar em paz e me doar para uma pessoa que eu vou ser honesta, vou ser uma pessoa que vou cuidar do relacionamento, vou dar o melhor, vou ser fiel a essa pessoa e essa pessoa vai estar sempre me traindo de algum jeito. Ela não vai entregar para mim aquilo que eu estou doando para ela. Não pode, irmão. Isso é desigualdade, isso é julgo desigual. Então nós temos sempre que buscar em Deus, em oração, falar, Senhor, me mostra como que é o comportamento dessa pessoa, como que é essa pessoa no dia a dia. Deus vai fazer você ver essa pessoa no meio da sociedade, no trânsito, na cidade fazendo as coisas. Você vai ver o comportamento dessa pessoa na fila de um banco, em um comércio, dirigindo. Você vai ter noção de como que é a pessoa. E ali você vai conseguir analisar melhor o que está acontecendo. E você chega para Deus e fala, Senhor, nessa condição eu não quero. Se tiver alguém aí que, né, que o Senhor sabe o jeito físico que eu gosto, o que eu estou almejando, o Senhor traga para mim. Porque existem homens também que ficam em oração, como existem mulheres também que resolveram esperar e também estão em oração. Então existe uma pessoa santa tanto quanto você, querendo uma pessoa como você em algum lugar. E Deus sabe fazer cruzar caminhos. Você não precisa se desgastar com algo que já está te trazendo dor antes de começar. Para que você vai se relacionar com uma pessoa que mente, que esconde as coisas? Que age de uma forma, sabe, cruel, imatura, infantil, promíscua? Esconde um monte de coisa. E dependendo do ambiente que você tá, Deus faz pessoas virem te contar o que está acontecendo. Pessoa denota para você que está sozinha, mas ela tem uma terceira pessoa. Aí a pessoa denota para você que está em tal lugar, e depois você descobre que a pessoa está em outro lugar. Então você não pode cultivar esse tipo de situação na sua vida. Você tem que acalmar e confiar que Deus tem um futuro muito melhor para você lá na frente. E a pessoa que foi projetada para você, que está em processo de libertação, não tente trazer e não force situações que vão te trazer dores, porque a pessoa precisa passar por um processo com Deus, precisa viver alguns estreitos com o Senhor para libertar, para poder estar junto com você. E no momento certo Deus traz. Porque a vida sentimental, irmãos, ela é muito séria. Se você não estiver bem sentimentalmente, o resto da sua vida não anda bem. Não anda. Você pode se afundar no trabalho, até ganhar muito dinheiro. Depois você não sabe nem o que fazer com o dinheiro, que ele perde o sentido. Você fica doente fisicamente, psicologicamente. Você se perde como pessoa, você perde a sua identidade. Então nós temos que aprender a aguardar em Deus e entender que o que Deus tem para a nossa vida não é nada de estação, não é nada passageiro. O que Deus tem para a nossa vida é algo concreto, que vai trazer paz, que vai trazer dignidade, que vai fazer com que a situação se complete na nossa história para que a gente possa caminhar para coisas muito maiores lá na frente. Para que a gente venha viver situações em que a gente vai conseguir sabe, prosperar, crescer em todos os sentidos. Porque senão vira, sabe, uma rinha, briga de galo. Você vai trazer tormenta para sua vida, angústia. Você vai ter vergonha de sair com a pessoa. A gente chega num ponto que a gente fica com vergonha de sair com a pessoa. Você não quer ficar exposta em público, em lugar nenhum, porque a pessoa te constrange. Então Deus não tem isso pra gente. Então aguarde em Deus, confie em Deus. Deus está chegando para tirar toda a decepção, frustração do seu coração. Deus manda dizer para você que Ele vai concretizar o que Ele te prometeu. Você vai casar sim, você vai ter um relacionamento saudável sim.
Ele tem condições de trazer uma pessoa com o nível de caráter que você tem pedido, sonhado. Ele vai fazer isso por você. Você só precisa aguardar e confiar nele. E a libertação que Deus falou que vai fazer na vida daquela pessoa, aguarda em Deus, porque Deus está trabalhando, porque Deus não vai trazer nada quebrado para sua história. Se você aceitar algo quebrado na sua vida, o que vai acontecer com você? Você vai se quebrar junto. Não terá estrutura. E Deus está querendo te dar uma estrutura diante do que está por vir. Deus tem capacidade para libertar? Tem. Deus está trabalhando? Está. Deus está atingindo o coração daquela pessoa? Está. Deus está mudando tudo na vida daquela pessoa. Amizade, convívio, a maneira da pessoa pensar, se comportar, falar, a pessoa vai vir totalmente diferente. A pessoa vai voltar irreconhecível. Vai descer as águas. Deus está mandando falar para alguém aqui que a pessoa vai querer descer as águas, aceitar Jesus como único Salvador, vai proferir a mesma fé que você. Vai ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas você tem que deixar Deus trabalhar naquela vida. E não se precipitar em trazer isso antes do tempo para sua história, porque vai virar uma maldição. Porque gente, quando ela não está, as pessoas quando não estão libertas, elas dão legalidade para o demônio vir e atingir o coração. Para chegar no processo da metanoia, é só Deus para tratar. Se você traz antes do tempo para sua vida, o que vai acontecer? Essa pessoa vai dar legalidade para o demônio usar. Os demônios vão ficar esperando só uma brecha. Como a pessoa não está 100% liberta, ela vai dar essa legalidade. E os demônios vão entrar com força. Se você teve dores lá atrás, neste relacionamento, você pode duplicar essa dor quando voltar. Porque essa pessoa vai voltar, os demônios vão agir, vai ser pior do que era antes e vai só desgastar o relacionamento. Na distância, Deus está fazendo sentir saudade, está fazendo valorizar você, entender o caráter que você tem, entender que você é uma pessoa selecionada por Deus. Deus está fazendo essa pessoa enxergar valores lá no ambiente que ela está. Você vai falar assim dela, mas está no braço de outra pessoa. Mas está tendo como comparar, porque está com uma pessoa degradante do lado, uma pessoa que não tem caráter, não tem conduta, e está começando a enxergar o valor que você tem. Então, às vezes, Deus permite, e a gente acha muitas vezes, né? Ah, mas está permitindo isso? Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, não permitia uma dor tão grande. Porque é horrível você ver quem você ama nos braços de outra pessoa. É humilhante isso. Só que Deus está usando tudo isso a teu favor. A pessoa acha que está levando vantagem. Na verdade, não está levando vantagem. Porque a pessoa que está lá já está começando a comparar aquela pessoa com você. E a pessoa está começando a enxergar o valor que você tem dentro do relacionamento que vocês tiveram e que ela não soube dar valor. Então a pessoa está enxergando a mulher que você é, o homem que você é, o caráter que você tem, o quão digno você é, o quão digna você é. Então tem que deixar Deus tratar. Tá quebrando a cara? Tá se complicando? Tá trazendo maldição? Tá vazio por dentro? Fez uma péssima escolha? Com certeza. Mas Deus sabe tratar. Deus está chegando lá agora e mostrando a real. O que é verdadeiro e o que é falso. Então deixa Deus agir. Deus vai reestruturar o seu relacionamento? Deus vai trazer de volta o seu casamento? Com certeza vai. Mas deixa Deus trabalhar. Enquanto isso, Deus está fortalecendo você, mudando a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, porque você tem que mudar a sua postura também. Quando essa pessoa voltar, você tem que ser também uma nova criatura. Então, é uma cura de um lado e a cura do outro. É o tratar de um lado, tratar do outro, libertar de um lado, libertar do outro. E deixa Deus conduzir a sua vida sentimental da maneira dele. Então, não queira trazer o mais rápido possível, por maior que seja a sua saudade, porque Deus sabe o como você está sofrendo. Tem situações aqui que envolvem filhos e os filhos estão sofrendo. Mas Deus sabe tratar e trazer de volta no momento certo. Deus está cuidando do coração dos teus filhos. Para que não haja bate-boca, para que não haja mais conflito, atrito, para que não entre dentro de casa trazendo trauma para os filhos, é melhor ficar distante e Deus tratar e você esperar o tempo certo para quando voltar maduro, voltar madura e aprender a respeitar você como homem, como mulher de Deus, do que você querer isso antes do tempo e trazer mais trauma ainda para quem está envolvido na situação, está dentro do teu lar, tem criança envolvida.
Então nós temos que deixar Deus trabalhar e saber que Deus está preparando o que é melhor para a gente. Porque você viver um relacionamento, irmãos, que você não tem paz, que você não tem segurança, que você não tem confiança, é melhor você ficar sozinho. É melhor você ficar sozinha. É melhor você ter uma vida próspera com Deus, esperar Deus trazer uma pessoa digna para o seu lado, do que você ficar vivendo uma coisa que vai tirar sua paz. Sua paz é inegociável. Como que você vai constituir uma família, casar com alguém que você não tem segurança nisso? Você corre o risco de ser trocado e trocada a qualquer momento. A mulher, se passar por uma gravidez, o corpo muda. Se o homem não amar, daqui a pouco está trocando ela por 2 de 15. Que é pedofilia, mas acontece. O homem é a mesma coisa. Você passou por um problema, modificou um pouquinho o seu físico, aconteceu algo, ficou um pouquinho acima do peso, a mulher já não quer mais. Nós temos que nos cuidar? Temos, mas nós estamos sujeitos a ter várias coisas ao longo da nossa vida. Ninguém está aqui invicto de doença. Todo mundo pode ficar doente, uma hora pode acontecer um acidente, acontecer algo. Se a pessoa não te amar, ela te larga, te troca. Em questão de segundos, ela te troca. Toda hora tem geração nova nascendo. Nós vamos passar a vida inteira nos comparando com pessoas mais novas do que nós? Não tem lógica isso, isso é doentio. Você vai entrar numa paranoia, num processo de conflito interno terrível. Você tem que viver o relacionamento com a pessoa que está do seu lado, e não você ficar desesperado e desesperada porque existem pessoas mais novas e mais bonitas do que você. Você vai passar sua vida inteira inseguro e insegura dentro de um relacionamento? Isso não é vida, irmão. Isso daí é uma prisão, é um castigo. Então Deus manda falar para você: eu estou cuidando da sua vida sentimental. Eu sei o que é melhor para você. Eu conheço o teu futuro. Eu sei o que eu vou te dar. Tem um homem honrado para você. Tem pessoas aqui que têm ministério grande. Você vai viajar o mundo inteiro levando a palavra. Como que Deus vai colocar do seu lado um homem, uma mulher que não tem postura? Você vai entrar em congregações para levar a palavra? Você vai ser a preletora do dia da pregação? Aí você vai lá pregar a palavra, enquanto você está pregando, o seu marido ou a sua mulher vai ficar cobiçando as irmãs da igreja e os irmãos da igreja, comparando. Olhando o corpo de todo mundo. Não existe isso, irmãos. No meio de Deus não existe isso. O fariseu pode viver isso, o povo que está no mundo pode viver isso, mas o povo de Deus, selecionado por Deus, um povo que tem Deus no coração, homem não tem essa postura e a mulher também não tem. Um respeita o outro. É uma união de propósito. São cabeças que caminham junto. São 2 carnes que aos olhos de Deus se tornam uma só. São 2 espíritos que nasceram para caminhar um com o outro. Então tem que haver respeito. Então aguarda em Deus, porque a sua vida sentimental ela não está paralisada. Não está paralisada. Tem alguns solteiros aqui que você não sabe quem Deus vai trazer. Não fique ansioso e nem ansiosa. Quando você assustar, Deus vai te apresentar a pessoa certa. A pessoa vai chegar na sua vida. Mas é alguém que vai estar no mesmo nível espiritual que você, com os mesmos propósitos e que tem a mesma postura quando você estiver longe da pessoa. Deus não vai entregar nenhuma encrenca para você para tirar sua paz, atrapalhar sua vida com Deus. Deus projeta a gente para cuidar de vidas. E como que você vai cuidar de vida se você está doente? Como que você vai cuidar de vida se você não tem equilíbrio? Porque a pessoa tira o seu equilíbrio, porque na hora que está longe de você, está cobiçando mulheres na rua, está cobiçando mulheres na internet, com papinhos, né, com contatinhos no WhatsApp. Deus não tem isso para você. Você vai viver uma neura. Você não vai conseguir curar ninguém. Deus não vai conseguir te usar. Você não vai conseguir ter paz no seu ministério, dentro da tua casa. Sua vida sentimental vai virar uma bagunça. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Vira um transtorno. E isso é a verdadeira maldição. Quando alguém pega aquilo que é nosso, vive exatamente isso que eu falei para os irmãos. A pessoa acha que está levando vantagem porque está aqui com aquilo que é seu. Mas, na verdade, ela está vivendo tudo isso que eu falei para você. Ela está vivendo lá com aquilo que é seu, porque é uma maldição na vida dela e na vida dele. Se eles soubessem, eles não pegavam. A pessoa não é fiel quando sai de casa, está caçando homem e caçando mulher na rua. Então, acalma o seu coração, porque Deus não tem situações assim para a vida da gente. Então, espere em Deus,
Porque Deus está cuidando da sua vida sentimental, a sua vida sentimental não vai paralisar, não está parada, estagnada, pelo contrário, ela está em movimentação, porque Deus está movimentando para que você venha a ser abençoado. Tem vários irmãos e várias irmãs aqui que durante esses dias, durante esse mês que está por vir, várias situações vão acontecer, porque Deus vai apresentar para você a pessoa que Ele já preparou, separou para ser sua. Então essa pessoa vai vir ao seu encontro, tem o mesmo nível espiritual que você. Vai estar numa junção muito grande, vai entender o que você fala, vai respeitar a sua fé, vai querer, sabe, servir ao Deus que você serve. Vai estar no mesmo nível espiritual. Então aguarda, confia, porque Deus vai fazer o melhor para você. Então não se desespera, caminhe com o seu coração tranquilo, porque a sua vida sentimental não vai parar por ninguém. Por ninguém. Ela vai continuar fluindo, porque Deus assim quer e assim será. Então Ele manda você acalmar, tranquilizar teu coração. Quando você menos esperar, uma negociação que você vai fazer, num banco que você vai entrar, você vai encontrar com a pessoa. Deus coloca a pessoa para falar com você. Deus não precisa de uma festa mirabolante, sabe? Ah, é uma festa de debutante, uma festa de casamento. Ah, Deus vai me apresentar a pessoa certa num determinado lugar, assim. Não, é num lugar simples, no dia a dia, Ele vai apresentar a pessoa para você. Só tem que confiar nele, e acalmar. E entender que Ele está no controle da sua vida sentimental. Que não tem nada fora do controle dele. E Ele não vai te trazer nada que te cause dores. Vai ter desavença às vezes, pode ser que um concorde, o outro não concorde, mas as virtudes do casal são tão grandes que isso são coisas pequenas. Não vai afetar a vida do casal. Mas a falta de respeito, isso você não vai viver. Que o maior medo de muitos irmãos e irmãs aqui era exatamente isso. Senhor, eu não quero este relacionamento ao qual eu vou ser desrespeitada, ao qual eu vou ser constrangida e constrangida. E Deus manda falar para você, tranquilize o teu coração, porque eu não tenho isso para sua história. Eu tenho honra para você. Você vai caminhar de mão dada com o seu milagre, com a pessoa que você ama. A pessoa vai abrir a porta do carro para você descer. Você vai andar de mão dada. A pessoa vai, sabe, ter gestos de carinho com você em público, porque ela só vai ter olhos para você. Você não vai andar com ninguém do lado que vai ficar procurando, sabe, outras mulheres. E tem homens que não respeitam nem as mulheres que estão acompanhadas, né? Porque hoje em dia tá uma bagunça o negócio. Como existem mulheres também que não respeitam homens que estão acompanhados. É uma falta de caráter terrível que tá. É algo assustador. Mas o nosso Deus, Ele sabe montar histórias de amor. Ele sabe criar uniões que vão trazer honra para a nossa história. E dessa união você vai ter filhos, seus filhos vão crescer com o exemplo de um casal verdadeiro. E não essa bagunça que está hoje em dia, que as crianças crescem com a cabeça totalmente deturpada, descontrolada, porque só vê coisa errada dentro de casa, só tem mau exemplo. Então Deus não tem isso para nós. Então esperar em Deus é fundamental por causa disso, irmãos. Porque se você se precipitar, você traz para sua vida uma grande encrenca. E Deus não tem desonra para você, Deus tem honra. Então toma posse dessa palavra e acalma, porque a sua vida sentimental não está parada. Talvez você não esteja vendo e você não conhece a pessoa, Deus não te apresentou a pessoa, mas Deus vai fazer cruzar caminho. Ele manda dizer para você, eu tenho pressa. Durante esses dias eu vou cruzar caminho. Eu vou apresentar para você a pessoa que eu tenho para sua história. E é com ela que você vai envelhecer, é com ela que você vai ter família. É com ela que eu vou dar um filho abençoado. É com ela que você vai, sabe, crescer, prosperar. É com essa pessoa que Deus está trazendo. Então aguarda o teu coração, aguarda em Deus e guarda o teu coração, porque o seu coração, ele não pode ficar na mão de qualquer um. E confia. Você vai falar assim dela, mas eu me decepcionei, eu me frustrei, mas eu sinto algo pela pessoa. Deus vai tirar o sentimento. Deus vai limpar o teu coração, porque você na hora que vê a pessoa certa, a pessoa que Deus já está projetando para você, que Deus vai trazer para sua história, que vai querer fazer parte, sabe, da sua vida, que vai te honrar,
Quando você vê essa pessoa, Deus põe amor no coração, irmãos. Deus põe sentimento. Deus vai fazer a união ali e vai ser amor à primeira vista. Quando você olhar nos olhos da pessoa, você vai falar assim: não, essa pessoa nasceu para ser minha. Essa mulher vai ser minha, esse homem vai ser meu. É o que Deus tem para mim. Você não vai ter dúvida daquilo. Então não trave a sua vida porque uma pessoa não quer fazer parte dela. Não trave a sua história porque a pessoa não tem postura. Não fique perdendo o teu tempo em querer, sabe? Ah, não, eu vou orar, mas 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos para a pessoa libertar. Isso é loucura. Sua idade está chegando. Todo mundo vai envelhecer. Até essa pessoa que está sendo snob, que está sendo infantil, que teve esse comportamento que te maltratou, que te frustrou, vai ficar velho também. Então você acalma o seu coração e espera em Deus. Deus manda dizer para você: a sua história sentimental não ficará paralisada. Não ficará. Eu vou tirar toda a angústia, toda a frustração, todo o sentimento de indignação diante daquilo que você viu. E eu vou trazer para a sua vida uma pessoa honesta, uma pessoa que vai te honrar quando você não estiver perto dela e quando você estiver com ela. Então você vai poder ir num casamento tranquilo, que ele não vai ficar paquerando e nem ela vai ficar paquerando outra pessoa. Você, quando estiver afastado da pessoa, a pessoa vai te honrar, não vai ter olhos para ninguém. Vai estar preocupado com você, preocupada com você. Vai sentir saudade, vai querer estar junto. Então isso é uma união verdadeira, isso é amor verdadeiro. Que é raro, viu, irmãos? É raro. Hoje em dia é muito raro você ter amizades verdadeiras. Hoje em dia é muito raro você ter reciprocidade de amor entre família. E é mais raro ainda você ter um relacionamento abençoado nesse nível. Mas o nosso Deus, ele tem capacidade de fazer. E é o que ele vai fazer na sua vida. Então você vai viver uma plenitude na sua vida sentimental que você nunca viveu. Você vai ser respeitado, respeitada. Você vai ser amado, amada, você vai ser cuidado. Sabe quando a pessoa vem para querer cuidar de você? Você vai cuidar, mas você vai ser cuidado. Quando você sair, você pode ser bonita o quanto for, você não vai olhar homem nenhum. Você pode até ser olhada, admirada, mas você não vai ficar olhando homem nenhum. E a mesma coisa, esse homem que vai estar com você vai ser do mesmo nível, vai ser um homem tão bonito quanto você, porém na hora que ele estiver nos lugares, ele não vai ficar olhando mulheres, a cabeça dele vai estar voltada para você. O coração dele vai estar voltado para você. Ele vai estar preocupado em estar com você. Tudo que ele fizer, ele vai fazer pensando em você. A mesma coisa é você. O homem é a mesma coisa. Na hora que você estiver vivendo o seu relacionamento com aquela mulher, você vai ficar tranquilo e tranquila. E ela vai ficar tranquila, porque você vai saber que ela está num lugar que ela não vai ficar olhando para ninguém. E você vai estar num lugar que você não vai ter olhos para ninguém. Então Deus traz paz para a gente nesse sentido, irmãos. Porque um relacionamento doente, tóxico, é melhor você não ter. Então não cultive isso na sua vida porque é perda de tempo. Está jogando fora sua energia, sua juventude, sabe, a sua inteligência, acabando com o seu emocional, com o seu psicológico, explodindo o teu corpo, porque diante da emoção que você sente, o corpo não aguenta. E você não merece passar por isso. Então Deus manda dizer para você, reforçar mais uma vez: acalma o seu coração. Você vai viver sim uma vida sentimental plena, porque eu estou trazendo a pessoa certa. O que eu estou trazendo vai te trazer paz. Vão caminhar junto, vão viajar bastante. Tudo que você pagou preço durante anos e você não viveu, você vai viver com essa pessoa. É só você acalmar. E agora é o momento de Deus realizar, porque Ele tem pressa. Agora é a hora de você cruzar com o seu destino. Deus está trazendo a pessoa certa para a sua vida, que é o seu destino. Então agora você vai cruzar com essa pessoa. Em algum lugar você vai encontrar com ela. Num banco, na fila da padaria, no supermercado. Em algum lugar você vai cruzar coisas corriqueiras do dia a dia. Nada extraordinário. Deus é simples. Mas na simplicidade vai acontecer. E aí você vai ter condições de conversar com essa pessoa. Você vai ver essa pessoa. Então prepara o teu coração para grandes emoções que estão por vir. E Deus manda dizer para o teu povo: estou curando o coração do meu povo. Estou tirando as feridas, as mágoas, as frustrações, as decepções. Estou trazendo um tempo novo na vida do meu povo. E você precisa crer que você está sendo curado, para você viver o novo, para que Deus possa trazer a pessoa certa para a sua vida. Então não entristeça e não tenha medo. Deus manda dizer para você: estou cuidando da tua vida.
Sua vida está sendo cuidada por mim. E eu não vou te dar nada que machuque você. Eu não vou te dar nada que denigre a sua imagem. Que as pessoas venham olhar e falar, nossa, o marido dela fica o tempo todo procurando mulheres. A esposa dele fica o tempo todo procurando homens na rua. Não, Deus não vai te dar vergonha. Deus está trazendo dupla honra para a sua vida. Você já sofreu demais sentimentalmente. Você já teve relacionamentos muito difíceis lá atrás. E o que Deus está trazendo para você agora é honra. Você vai dormir sabendo que a pessoa está longe de você, mas que ela está te honrando. Você vai ter certeza disso. Deus sabe fazer você ter certeza disso. E a mesma coisa a pessoa sentirá com relação a você. Vai estar longe de você, mas sabe que você vai estar honrando a presença dele, mesmo distante. E assim vocês vão ser felizes, vão comer do melhor dessa terra, vão crescer, vão ter família, vão viver, caminhar tudo junto, fazer coisas maravilhosas juntos. Deus tem grandes viagens para o casal. Deus tem momentos assim, sabe, maravilhosos. Então é isso que você tem que entender. E esperar em Deus e confiar. Sua vida sentimental não vai parar. Ela está em andamento. E é Deus que está dando andamento na sua vida sentimental. Deus vai tirar você dessa solidão. Deus vai tirar você dessa solitude. Deus está chegando para mudar o seu cenário. Agora é um tempo novo. Tem várias coisas acontecendo na sua vida, mas várias mesmo. Coisas assim que Deus vai dar uma girada na sua história. E a sua vida sentimental não ficará para trás. Não ficará esse buraco. Ele está chegando agora para trazer uma complementação para a sua vida sentimental. Então creia no que Deus está te entregando. E não queira menos do que você merece. Não aceite migalhas de ninguém. Não queira lixo na sua vida. Não queira dor de cabeça para sua história. Tenha sabedoria. Espere em Deus, que com Deus você vai ter vitória e resultado. Tá? Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, que o Senhor faça o teu povo viver coisas concretas. Que o Senhor não traga nenhum ziba, Pai, para a vida do teu povo, mas que o Senhor tire da vida do teu povo todo enganador. Tudo aquilo que é falso. Tudo aquilo que é enganoso. Que o Senhor faça cair por terra. Que o Senhor traga coisas concretas na vida sentimental do teu povo. Que o Senhor faça o teu povo ser feliz e realizado na vida sentimental. Que o Senhor traga para a vida do teu povo, Pai, pessoas que vão acompanhar, que vão ser companheiras, parceiros e parceiras que vão honrar a vida do teu povo, que vai fazer parte do teu povo, que faz parte do teu povo. Que o Senhor venha unir esses propósitos. Que o Senhor entre com libertação, Senhor. Que o Senhor traga uma vida sentimental abençoada, honrada, que traga paz. Que o Senhor traga felicidade para o teu povo. Tem muitos aqui que já sofreram demais, já foram retaliados demais. O demônio trouxe muito problema, trouxe pessoas assim demoniadas, mas que o Senhor entre com a cura e que o Senhor blinde o teu povo de toda a maldade do inimigo, mas que o Senhor traga a pessoa santa, a pessoa separada, selecionada, para fazer parte da vida do teu povo. Pai, o teu povo entrega nas tuas mãos a vida sentimental, que o Senhor dê paciência para que eles venham esperar o teu tempo, entendendo que a precipitação é um pecado aos olhos do Senhor, e que a pessoa venha aprender a esperar aquilo que é dela. Que o teu servo e a tua serva venham aguardar o que o Senhor tem de melhor para entregar. E que sejam felizes pela eternidade, Pai. Que seja uma união que venha ser exemplo para outras pessoas. Que seja testemunho. E nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse aí dessa palavra. Confia, creia e acalma o seu coração, tá? Deus está chegando para cuidar de você. Você vai ver que depois dessa palavra você vai caminhar mais tranquilo e tranquila. Você vai passar pelos mesmos lugares que você tem o hábito de viver. Você vai transitar no lugar onde você mora. Você vai fazer tudo, mas sem aquela angústia, aquele rancor no coração. Deus vai tirar o sentimento. Deus vai arrancar isso de você para que você possa ser feliz com uma pessoa que vai te honrar. Uma pessoa que vai te trazer felicidade. Deus está chegando com cura no seu coração. E você precisa confiar em Deus. E deixa Deus tratar com aquela pessoa lá que Deus prometeu para você que vai ser sua, que vai ser seu, porque essa pessoa precisa de ser liberta. Então espere o tempo de Deus para que você possa comer do melhor dessa terra. Enquanto isso, Deus está tratando com você, tá? Não abra mão da sua vida sentimental porque ela está em andamento. Sua vida sentimental está nas mãos de Deus. E durante esses dias, Deus vai trazer cumprimento de propósito. Então prepare seu coração, ande bem vestido. Ande bem vestida. Se você está aí depressivo e depressiva, está repreendido. Ó, no nome de Jesus, eu profetizo
que toda depressão na sua vida está caindo por terra. Você vai andar bem vestido, bem vestida, vai fazer essa barba, vai cortar esse cabelo. Você, mulher, vai se cuidar, vai cuidar desse cabelo, vai fazer essa unha, vai se produzir, porque aquilo que é seu está vindo de encontro a você. Deus tem pressa em trabalhar e fazer na vida sentimental do teu povo. E você precisa estar preparado e preparada para receber. Então acalme aí o seu coração, tá? Porque Deus está chegando agora com alegria e com realização. Ele tem pressa. Essa parte da tua vida não ficará, sabe, com um buraco. Não ficará com um vácuo. Pelo contrário, Deus está chegando agora para completar. Deus vai trazer alguém para caminhar com você. Chega de viver na solidão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.